Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é sobre aquela infração que, olha, deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. O artigo 195 do Código de Trânsito. Sabe, aquele que fala sobre desobedecer às ordens de um agente de trânsito. Então, vamos lá. Vamos imaginar uma cena clássica que acontece todo dia. O semáforo abriu, tá verdinho, liberado para seguir. Só que bem ali, no meio do cruzamento, tem um agente de trânsito fazendo um sinal claro para parar. E aí, como é que fica? O semáforo diz uma coisa, o agente diz outra. Quem manda nessa hora? É essa a pergunta que a gente vai resolver hoje de uma vez por todas. Bom, e para a gente entender tudo direitinho, a gente preparou um roteiro. Primeiro, qual ordem prevalece? Depois, a gente mergulha na lei para ver como a infração é descrita. Vamos passar por exemplos práticos do dia a dia mesmo. E olha que importante, vamos ver quando a infração não é essa, mas sim uma outra. E claro, a gente vai decifrar a linguagem dos sinais dos agentes e fechar com aquele lembrete final, que é a chave de tudo. Então, vamos começar pelo mais importante, né? Pelo começo. Pensa no trânsito como se fosse um sistema com uma hierarquia, sabe? Com uma linha de comando. E entender que quem está no topo dessa pirâmide não é só uma diquinha, não. É a regra número 1 para dirigir com segurança e, claro, evitar aquela multa indesejada. E aqui, pessoal, tá a resposta que todo mundo esperava. A ordem do agente de trânsito é a que manda. É ela que prevalece. Ponto final. O artigo 89 do Código de Trânsito é claríssimo sobre isso. Os gestos do agente valem mais que o semáforo, valem mais que a placa de pare, valem mais do que qualquer outra sinalização. É isso. Naquele momento, a autoridade humana ali na rua é a lei. Ok, beleza. Entendido que a ordem do agente é a que vale. Mas e se a pessoa resolve ignorar essa ordem? O que acontece? O que a lei fala sobre essa desobediência? Bom, vamos dar uma olhada nos detalhes agora. Olha só, vamos fazer um raio-x dessa infração. O código de enquadramento dela é o 58-50 e o amparo legal, claro, é o artigo 195. E agora, atenção para o peso da coisa. A gravidade é grave. Isso se traduz em multa no bolso e, o que dói bastante também, 5 pontos na carteira de habilitação. Isso mesmo, 5 pontos. Alguém pode pensar, só 5 pontos? Mas não se engane, não é uma infraçãozinha qualquer. Para quem usa CNH para trabalhar, ou só para quem faz questão de ter o prontuário limpinho, 5 pontos já fazem uma diferença. É um número que mostra bem a seriedade de seguir as ordens do agente. Tudo bem, a teoria a gente já entendeu, mas e na prática? Como é que isso funciona na rua? Em que situações do dia a dia um condutor pode acabar sendo autuado por essa infração? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos. Olha, a aplicação é bem ampla. Por exemplo, desobedecer uma ordem geral, tipo quando um agente está organizando um desvio por causa de um acidente. Outra situação, durante uma abordagem, um agente manda parar ali e o motorista para bem longe, de propósito. Isso é desobediência. Ignorar uma ordem falada ou o som do apito também entra na conta. E não para por aí, não. Tem casos que nem parecem, mas são, como dirigir em uma rodovia quando a CNH não permite, ou um motorhome puxando reboques a mais. Tudo isso é visto como desobedecer uma ordem legal da autoridade de trânsito. Mas agora, muita atenção, porque aqui tem um detalhe crucial, quase uma pegadinha. Nem toda vez que se desobedece um agente, a infração vai ser a do artigo 195. Existem situações bem específicas que têm um enquadramento próprio com outras regras, e saber essa diferença é fundamental. E aqui está o exemplo mais claro de todos. Se o agente faz aquele gesto de parada obrigatória, com a palma da mão espalmada, sabe? E o condutor simplesmente ignora e passa direto, aí a história muda completamente. Já não é mais o artigo 195. A infração vira do artigo 208, que é a mesma de furar um sinal vermelho. E a consequência, olha, é bem mais pesada. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH. Vamos para outro caso bem comum. Imagina uma blitz. O agente solicita os documentos para verificação e o motorista se recusa a entregar. Isso não é enquadrado como uma desobediência geral. É uma infração específica, que está lá no artigo 238. Ou seja, cada tipo de ação tem o seu próprio lugarzinho no código. Beleza. Agora que a gente já sabe as regras, vamos para a parte prática. Como ler os sinais do agente? Como entender o que eles estão querendo dizer sem que eles precisem falar nada? Pois é, existe um código de gestos e de apitos que todo condutor deveria conhecer de cor. Bom, aqui a gente tem 2 dos sinais mais básicos e mais usados. Esse primeiro, com o braço esticado e a mão para baixo, fazendo um movimento para cima e para baixo,
Isso é o agente pedindo para diminuir a velocidade. Já o outro, com o antebraço se movendo da frente para trás, é o sinal universal para pode seguir, vai em frente. Reconhecer isso de longe já ajuda a deixar o trânsito muito mais fluido e seguro para todo mundo. E para complementar os gestos, muitas vezes vem um apito. A lógica é bem simples, olha só. Um apito curtinho, um silvo breve, quer dizer siga. Já um apito mais longo, um silvo longo, é a ordem para diminuir a marcha, ou seja, reduzir a velocidade. Na maioria das vezes, o som só está confirmando o que o gesto do agente já está indicando. E agora, para a gente fechar esse nosso papo, vamos reforçar aquela que é a ideia principal, a regra de ouro, que resolve praticamente qualquer dúvida que possa aparecer num cruzamento quando tem um agente ali controlando tudo. E tá aí, preto no branco, direto do Código de Trânsito Brasileiro. Essa frase é a chave de tudo. Não importa o que a placa diz, o que o semáforo mostra, o que está pintado no chão. Se um agente de trânsito deu uma ordem, é essa ordem que vale. Isso tem um motivo muito claro, né? É para garantir a segurança e fazer o trânsito fluir em situações que a sinalização normal, a sinalização fixa, simplesmente não consegue dar conta. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino Papo de Trânsito, @gmail.com.